O tópico 3, as fontes da sabedoria. Então fala aqui sobre a sabedoria popular. Então, como eu já mencionei, dentro do contexto do Antigo Oriente, não podemos discriminar a Mesopotâmia e o Egito, e em especial a Palestina, por causa da sabedoria sapiencial hebraica. Mas nós temos que considerar essa influência da Mesopotâmia e também do Egito nessa formação da sabedoria popular hebraica. Clãs familiares, conforme já citei anteriormente, era nesse meio dos clãs, das famílias, onde tinha ali os anciões, as pessoas que orientavam os demais membros desse clã a respeito de algumas questões, aí que surge a origem dos códigos legais e as normas que orientavam a vida em comunidade. Então nós vemos que essas pessoas que eram chefes desses clãs eram as pessoas que davam orientação para essa forma de viver em comunidade, ou seja, os códigos legais e as normas para que eles convivessem. É aí que surgem essa formação da sabedoria popular. Esse processo produziu um rico repositório de parábolas e provérbios dentro desse meio, narrativas orais e também escritas, destinada a instruir principalmente a geração mais jovem, ou seja, os mais sábios, os mais experientes, transmitiam essa sabedoria para os mais jovens, para que eles também pudessem propagar essa sabedoria para as demais gerações. Salomão apresenta máximas populares para compor os seus provérbios. Em Provérbios 22, 17, 24, 23 já citado, nós vemos que Salomão aproveita essa sabedoria popular para ele também compor os seus escritos. O item 2 desse tópico diz sobre a sabedoria divina. Deus é o dono da sabedoria, isso é inquestionável, que toda a sabedoria provém de Deus. Mas o ser humano, dependendo da sua atitude, da sua forma de buscar essa sabedoria, é que ele recebe de Deus. E Deus dá inteligência aos homens ou aos seres humanos para que esses possam analisar as situações da vida, de tal forma que eles podem viver em comunidade, relacionar-se com as pessoas de uma forma mais produtiva, de uma forma mais sábia. E como aplicação prática para esse tópico, eu pergunto, a sabedoria sapiencial dava uma grande importância à família. Como nós vimos que surgiu no meio dos clãs, das famílias, essa sabedoria sapiencial, essa conversa, esse aconselhamento entre os membros da família. Eu pergunto, e você? Como você tem valorizado a família e como você tem convivido em família, buscando uma sabedoria de forma que você possa viver e a sua família também de uma maneira mais sábia na comunidade que você está inserido? Como está isso? Como você tem trabalhado essas questões da sabedoria dentro do seu lar? Como está a sua família? Quais são as regras que regem a vida em seu lar? O que rege esse comportamento dentro do seu lar? Fica aí essa reflexão para você. O quarto e último tópico diz o propósito da sabedoria. Então nós vemos aí o primeiro item que fala sobre os valores éticos e morais. Então nós vemos que esses livros, como o livro de Provérbios e Eclesiastes, trazem um conjunto de valores éticos e morais dentro dos conceitos que são passados nesses livros. O propósito desses conselhos ou dos escritos que nós vemos na literatura sapienciais e Provérbios e Eclesiastes, na realidade, eles proporcionam um conjunto de valores éticos e morais que regem a vida das pessoas em comunidade, tendo Deus, evidentemente, como o centro, mas regendo a vida em comunidade, trazendo conceitos éticos que são importantíssimos para nós vivermos em comunidade, em sociedade. E as questões morais. Imagine se todas as áreas da comunidade, da sociedade, fossem conduzidas por esses conceitos, por esse conjunto de valores morais e éticos. Como a sociedade viveria de uma forma muito mais harmoniosa e produtiva e justa. Alguns temas importantes que nós vemos no livro de Provérbios e Eclesiastes.
a instrução, o valor à instrução, dizendo como é importante que as pessoas busquem a instrução para alcançarem um caminho mais sábio. A prudência, que faz falta tanto em nossos dias, muitas vezes o nosso comportamento, em que nós devemos ser mais prudentes. Muitas vezes nós deixamos de ser prudente no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso agir, e o livro nos traz alguns conceitos sobre a busca da prudência. A justiça está presente muito forte também nesses livros, sempre priorizando a justiça de Deus, o juízo e a equidade, ou seja, o conceito de equidade entre as pessoas, entre as classes. A sensatez, a pessoa buscar ser sensata nas suas atitudes, nos seus atos, o bom senso, saber ouvir, o conceito que esses livros nos trazem sobre a pessoa saber ouvir as demais pessoas. Nós vemos que pessoas que sempre querem falar constantemente, interrompem as outras pessoas enquanto estão falando, mas ali que o livro nos chama que a pessoa que sabe ouvir é uma pessoa sábia. Também fala de como adquirir sábios conselhos das pessoas que são mais experientes, entre outros temas que são também importantes e abordados neste livro. O segundo item fala sobre os valores espirituais. Como eu disse, o enfoque é pela vida cotidiana, a rotina do dia a dia das pessoas, mas não desmerecem a questão dos valores espirituais, porque nós vemos que quando esses livros nos trazem um conjunto de valores morais e éticos, ao mesmo tempo conduzem para que uma vida espiritual. E o verso 1 e 7, que é o textuário dessa lição, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. E somente os loucos é que desprezam a sabedoria e a instrução. Quando fala o temor do Senhor, não é ter medo de Deus, mas quando coloca que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer que quando você não tem medo de Deus, mas tem medo de pecar contra Deus, tem medo de fazer coisas que desagradam a Deus, então você vai viver uma vida em que você valoriza as pessoas, em que você valoriza a equidade, o bom tratamento, o bom senso, a prudência, como nós já vimos aqui. E em especial, você vai buscar fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, então você vai ter uma vida sábia. E as pessoas que estão próximas de você serão beneficiadas com isso, e isso traz valores espirituais, esses valores que são valorizados numa pessoa que teme a Deus. Por isso que o livro ele traz também, além dos valores que nós citamos, que são valores éticos e morais, também valores espirituais que estão ligados um ao outro. E quando a pessoa então busca o temor do Senhor e busca fazer então a vontade de Deus, a pessoa que teme ao Senhor, então é a pessoa que busca agradar a Deus. Como aplicação prática, eu pergunto: você tem vivido sua vida de maneira sábia, buscando a vontade de Deus, buscando servir a Deus e ser útil para a comunidade que você está inserido? Você tem valorizado os valores éticos, morais e espirituais na sua vida? Pense. Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que nem tudo que se atribui a Salomão, aquele que era o ideal da sabedoria, realmente foi ele que escreveu, mas ele aproveitou também muito de outros sábios, provérbios de outros sábios também nos seus escritos. A literatura sapiencial aponta as experiências da vida diária em busca do sentido da vida e também da felicidade. A família, nesses livros, nós vemos que tem um papel fundamental na origem da sabedoria. Então nós vemos que esta fonte continua sendo importantíssima, e a valorização das pessoas mais experientes e as pessoas idosas também dentro dos lares, pela experiência de vida que eles têm. Por meio dos provérbios são ensinados valores éticos, morais e espirituais. Portanto, então, são livros importantíssimos para que nós possamos utilizar para nos conduzir e valorizar essas questões éticas, morais e, em especial, também as espirituais. Agradeço a sua atenção e por nós mais uma vez estarmos juntos, e peço que você compartilhe com a sua rede social estes vídeos,
também o arquivo de slide, compartilhe na sua igreja e ajude-nos a ajudar as demais pessoas também no aprendizado das lições bíblicas da CPAD. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Muito obrigado pela sua atenção.